Começa agora o programa Revitalizar, realizado e desenvolvido pela Igreja Evangélica de Confissão Luterana no bairro dos Pires, em Limeira, São Paulo. Revitalizar é o processo de transformação da vida, da família e da fé, por meio da Palavra de Deus. É com alegria que trago um momento de reflexão e de meditação também para todo aquele e aquela que está sintonizado em mais um programa. Nesta manhã quero animá-los e quero meditar numa palavra que Jesus trouxe para os seus discípulos. Esta palavra ainda está dentro do contexto da semana que se passou, a semana em que vivemos o envio do Espírito Santo, o final de semana de Pentecostes. Nós ainda estamos vivenciando e vivendo este período. E a palavra do Senhor que compartilho e saúdo vocês é da passagem do Evangelho de João, do capítulo 20, os versos de número 20 até o 23, que diz: Em seguida, Jesus lhes mostrou as suas mãos e o seu lado, e eles ficaram muito alegres ao verem o Senhor. E então Jesus disse de novo: Que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E depois soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. Amados, que nós possamos receber este Espírito Santo também. Mas a meditação de hoje vai nos ajudar a entender como receber este Espírito Santo. Por isso, ouvimos a primeira canção cantada. Espírito Santo, sopra sobre mim, enche o meu coração, faz morada aqui. Tua presença é fogo que aquece da vida, és o consolador, minha paz garantida. Espírito Santo, doce amigo fiel, conduz meus passos, leva-me ao céu. Tua unção me envolve, renova o meu ser. Não posso viver. Espírito Santo, doce amigo fiel, conduz meus passos, leva-me ao céu. Tua unção me envolve, renova o meu ser. Não posso viver. Tua voz me guia, suave como o vento. Tua luz ilumina cada pensamento. Quando oro em silêncio, sinto tua mão, transformando em força minha oração. Coragem pra sempre lutar. És o Espírito de vida, és o meu Senhor. Com tua chama
amor. Espírito Santo, doce amigo fiel, conduz meus passos, leva-me ao céu. Tua unção me envolve, renova o meu ser. Sem tua presença não posso viver. Espírito Santo, doce amigo fiel, conduz meus passos, leva-me ao céu. Tua unção me envolve, renova o meu ser. Sem tua presença não posso viver. Tua unção me envolve, renova o meu ser. Sem tua presença não posso viver. Canção linda, canção que nos fala do Espírito Santo, do envio do Espírito Santo sobre a humanidade, o envio do Espírito Santo sobre os discípulos, os quais, a partir daquele momento, foram preenchidos com um Consolador, com um poder maior para ajudar, para auxiliar e transmitir assim a nova vida a partir de Jesus. Mas talvez para nós, humanos, que muitas vezes não compreendemos a ação do Espírito Santo, eu quero lembrá-los um pouquinho que o que faz isto, o que nos ajuda a entender a ação do Espírito Santo é a fé. A fé em Cristo Jesus. A nossa fé, ela nos auxilia na compreensão do envio do Espírito Santo. Nos ajuda a compreender o que o Espírito Santo faz em nós e por nós. Nos ajuda a entender quando nós recebemos uma bênção em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. A fé, ela nos ajuda a compreender o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Para isso, lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, os versos 8 e seguintes, vem falar um pouquinho da fé. O que é a fé? O que é ter fé? Então, a partir do momento que eu e você passamos a ter fé, conseguimos entender a ação de Deus em nossa vida, nós vamos compreender o que é o Espírito Santo. Talvez para nos compreendermos um pouquinho também o que é fé, precisamos às vezes olhar para um pequeno pássaro que ao amanhecer, quando ainda está tudo escuro, ele já canta acreditando que um novo dia está raiando. Repito, para entendermos a fé, precisamos olhar para um pequeno pássaro que no amanhecer, quando ainda escuro está, começa a cantar, acreditando no novo dia que está a raiar. Nesta maneira, nós, como seres humanos, criaturas criados à imagem e semelhança de Deus, nós podemos ter fé. E a fé tem a sua fonte em Deus. Nós, seres humanos, nós somos capazes de produzir uma fé. E esta fé, ela é uma obra de Deus. Ela não é uma obra humana, ela não é uma obra trabalhada com mãos humanas,
mas ela é uma obra de Deus trabalhada através do Espírito Santo nos humanos, em mim e em você. E esta fé, que ela é produzida através de Deus em nós, por intermédio do Espírito Santo. E esta fé, ela também é uma resposta nossa, do ser humano, perante a palavra de Deus, a ação de Deus em nós, a ação de Deus através do Espírito Santo em nós, nos seres humanos, aquele ser humano que acolhe o Espírito Santo de Deus, ele se fortalece na fé, na comunhão com Deus e assim também vive uma vida cristã a partir do ensinamento de Deus. Esse Deus que nos enche por meio do seu Espírito Santo para que nós tenhamos uma fé capaz de louvar, de crer e de viver. E não de viver uma vida qualquer, mas de viver uma vida diferente, uma vida em busca da salvação eterna. Uma vida terrena, tranquila, serena, mas diferente. Uma vida baseada no Evangelho, baseado na boa notícia do Evangelho, que é a salvação eterna. A vida após a morte. Nós vivemos essa vida não somente terrenamente, mas sim nos preparando para a eternidade, para o porvir. É isso que o Espírito Santo faz em nós a partir da fé e do crer em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O texto de Hebreus, ele vai encorajar a cada um de nós a viver esta fé. Ele nos lembra que a história da vida de fé das pessoas conhecidas na história da Bíblia, eles nos refletem a nós a esperança da confiança e também do crer na palavra escrita na Bíblia Sagrada. E esse crer, ele vai muito além do medo e da incerteza. Podemos olhar de volta para o Evangelho que nós lemos há pouco, lá no Evangelho de João, quando Jesus entra e se reúne com seus discípulos. Jesus precisa dar provas. Jesus, ele mostra as mãos onde estavam os cravos. Ele mostra a sua lateral onde ele foi perfurado, para mostrar para os seus discípulos que ele é o Jesus, ele é o Senhor ressurreto. Porque até mesmo os discípulos estavam em dúvidas, estavam com medo. E aí Jesus aparece diante deles e fala que a paz esteja com vocês. E é esta paz que Deus quer, nesta manhã, através desta reflexão, trazer até você. Esta paz de espírito de serenidade. Motivados pela fé e inspirados e capacitadas pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que Jesus, ele sopra sobre os seus discípulos e ele fala: recebam o Espírito Santo. Amado, você que me ouve, receba o Espírito Santo de Deus. E ao receber o Espírito Santo de Deus, você será fortalecido em sua vida de fé, em sua vida de comunhão, em sua vida de esperança para a salvação eterna. É isso que o Espírito Santo de Deus faz em nós. O fundamento da fé não é irracionalidade, mas ela é uma confiança plena em Deus. A fé é articulada em confissão e expressada por meio de palavras, gestos e manifestação e atitudes de misericórdia. As boas obras, a partir da fé, são consequências de uma vida vivida no Evangelho e nos caminhos do Senhor.
A consequência de uma vida de fé é uma vida alicerçada na graça de Deus. E essa graça de Deus, ela nos move, ela nos une e ela nos ajuda a testemunhar aquilo que está escrito no Evangelho. No momento que eu sou cheio do Espírito Santo de Deus, no momento que eu tenho uma fé autêntica, uma fé viva, uma fé brilhante, uma fé baseada no Evangelho, uma fé inspirada pelo Espírito Santo de Deus, eu vou dar testemunho deste Evangelho, eu vou produzir frutos, eu vou transbordar esses frutos, não porque eu os quero ou porque eu os produzo, mas sim porque o Espírito Santo de Deus, através da minha fé, produz em mim. E uma vez produzido em mim, eu quero transbordar isso. Eu quero falar, eu quero testemunhar, eu quero evangelizar. É isso que a ação do Espírito Santo faz em nossas vidas. Quando nós nos deixamos encher, quando nós deixamos o Espírito Santo agir em nossa vida, a partir da fé e do crer e do estudar a palavra do Senhor. Assim, a fé é um dom, é um presente de Deus, por meio do Espírito Santo de Deus. A fé de Deus em nós, ela é capacitada, ela é inspirada, ela é preenchida em nossas vidas a partir daquilo que Deus motiva em mim e em você. A fé em Deus e por Deus, ela é preenchida pelo Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, ele nos preenche, ele nos capacita a enfrentar o nosso dia a dia e assim divulgar o amor e o Evangelho do Senhor. Por isso, acolhemos este presente em nossas vidas que é o Espírito Santo. Acolhemos ele a partir da fé que nós temos e esta fé, ela opera a partir do amor e da esperança. A fé é um presente, é um aprendizado. A fé é uma continuidade do crescimento na vida espiritual. A fé, ela não nos deixa dúvidas. A fé, ela nos preenche na certeza da vida eterna. No momento que nós deixamos Deus nos preencher com o seu Santo Espírito. Por isso, amado, amada, você que nos ouve, você que sintonizou o nosso programa na rádio Lollapalooza, ouça a próxima canção. Silencie onde você está, no seu quarto, na sua sala. Se desliga um pouco das coisas do mundo e ouça a próxima canção, que ela quer falar ao seu coração a partir da cruz de Cristo Jesus e assim lhe edificar a vida de fé e de comunhão com Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Que esta palavra lhe ajude a caminhar com fé e esperança rumo à salvação eterna. Ouçamos a canção. Foi na sombra de uma velha cruz que Deus transformou meu fim em um novo começo. Eu andava tão perdida, sem saber pra onde ir, carregando minhas dores, tentando apenas existir. As estradas dessa vida me deixaram sem direção, e o peso do passado machucava o coração. Eu também vivi distante,
sem esperança pra seguir, até ouvir naquela noite uma voz me chamar ali. Havia sangue, havia graça naquele monte de dor, e na sombra daquela cruz encontrei o teu amor. Quando o mundo me deixou cair, Tua graça me levantou, e aquilo que parecia morto pela cruz reviveu. Na sombra da cruz eu pude renascer. Toda a culpa foi vencida pelo teu poder. na sombra da cruz. Encontrei perdão e uma nova vida nasceu dentro do meu coração. Hoje o vento sopra leve sobre o velho interior, E a paz que eu procurava veio do Salvador. Já não carrego correntes, nem caminhos sem saída, pois o sangue derramado transformou a minha vida. Quando a noite escureceu, tua luz apareceu, e o peso que existia pela fé desapareceu. na sombra da cruz. Eu pude renascer. Toda a culpa foi vencida Pelo teu poder. na sombra da cruz. Encontrei perdão e uma nova vida nasceu dentro do meu coração. Foi ali naquele monte que a esperança floresceu. E o céu inteiro anunciou que o Cordeiro venceu. Se a velha vida terminou, Nova história começou. pois a cruz que trouxe morte Hoje trouxe salvação. Na sombra da cruz, Hoje posso cantar, pois o amor do Salvador veio me restaurar. na sombra da cruz. Eu encontrei a luz E agora sigo livre nos caminhos de Jesus. na velha cruz. Nasceu minha nova vida. Assim finalizamos mais um programa
aqui, neste momento, nesta rádio Lollapalooza. Que Deus edifique a sua vida de fé a partir do Espírito Santo de Deus e assim tenha um abençoado dia na presença do Espírito Santo de Deus. Amém. Senhor, eu procurei no mundo algo que me desse paz, segurança que não muda e que nunca volta atrás. Mas tudo que encontrei era frágil demais, até que em tua presença descobri o que é paz. Meu Deus, não é só agora que tu vens guardar, mas também todo o caminho que ainda vai chegar. E aquilo que me espera, eu não preciso temer, pois quem vive em teu cuidado sempre vai viver. Senhor, tua promessa é firme, não vai falhar, e aquele que confia sempre vai descansar. Minha segurança, Senhor, Está em ti, meu Deus, sustenta a minha vida e cuida de mim. minha segurança, meu Deus, Vai além do que eu vejo, tua salvação me alcança e me leva ao teu desejo. e me leva. Senhor, eu pensei que viver muito era só continuar, mas aprendi contigo que é verdadeiramente estar, pois cada dia em tua presença tem valor que não se perde, e aquilo que é eterno só em ti permanece. Meu Deus, tua salvação é mais que proteção, é vida que não termina e transforma o coração. E mesmo quando este tempo chegar ao seu fim, eu sei que em tua presença a vida dentro de mim. Senhor, tua promessa é firme, não vai falhar, E aquele que confia sempre vai descansar. minha segurança, Senhor, Está em ti, meu Deus, sustenta a minha vida e cuida de mim. minha segurança, meu Deus, Vai além do que eu vejo, tua salvação me alcança e me leva ao teu desejo. Senhor, minha vida em ti, Meu Deus, sem fim, nada pode apagar o que fizeste em mim. teu amor me sustenta, Teu amor conduz, meu pastor me chama e me leva a Jesus. Minha segurança, Senhor, está em ti, meu Deus, sustenta a minha vida e cuida de mim. minha segurança, meu Deus, Vai além do que eu vejo, tua salvação me alcança e me leva ao teu desejo.
e para sempre, Senhor.